Bom dia, gente. Então, a gente vai iniciar agora a nossa aula de matemática. Bom, a gente vai ver hoje a forma mista de frações, certo? Então, a fração, basicamente, ela pode ser escrita e lida de três formas diferentes para cada tipo, certo? Por exemplo, uma fração normal, 2 sobre 3. O que é que você pode perceber de uma fração normal? É que uma fração normal, ela sempre vai ter o numerador, que é o número de cima, menor que o número de baixo. Porque o de baixo é o denominador é o todo. E o de cima é uma parte do todo, certo? Por exemplo, a fração normal, 2 sobre 3. Como é que se lê? 2 sobre 3, certo? Uma fração imprópria. Uma fração imprópria, ela possui o conceito, digamos, invertido da primeira, que é a normal. Uma imprópria, o número de cima, ele vai ser maior que o número de baixo, certo? Como é que se lê aqui essa fração imprópria? 8 sobre 3, certo? Agora a fração mista, que é o ponto dessa aula. Observem como ela está escrita. Está escrito o número 1 e logo após a fração 2 sobre 3. Mas como que se lê essa fração? Se lê 1 inteiro e 2 terços. O 1 é a parte do 1 inteiro e 2 sobre 3 são os 2 terços, certo? Poderia ser, por exemplo, poderia ser 2 inteiros e 1 terço, 3 inteiros e 1 quarto, por exemplo, certo? É dessa forma. O primeiro número sempre se diz o número, aí inteiro, e aí se diz a fração que está logo após. Como aqui, 1 inteiro e 2 terços, certo? Então, agora como escrever na forma mista? Porque assim, acontece uma transformação, certo? Ó, eu tenho essa fração, como é que a gente chama essa fração? 8 sobre 3. Ela é 8 sobre 3, né? O numerador, que é o 8, não é maior que o denominador, que é o 3? Então, essa é uma fração imprópria. Ó, como escrever uma fração mista? Transformar essa fração imprópria em uma fração mista. Bom, o primeiro passo é decompor o numerador. Qual o numerador? O 8. Então, o número de baixo não muda. Agora, por que eu escrevi 6 mais 2 sobre 3? Ó, decompor é o quê? Decompor é como repartir, é como separar alguma parte. Então, eu separei o 8 em duas partes, no 6 e no 2. Agora, por que tem o sinal de mais? Porque se eu somar 6 mais 2 dá quanto? 6, 7 e 8. 6 mais 2, 8. Ou seja, basicamente continua a mesma coisa. Embora eu tenha separado, embora eu tenha decomposto, continua a mesma coisa. Agora, por que eu escolhi o 6 e o 2? Ó, quando você decompõe, você vai de número em número. Como é reduzir, é separar uma parte, você vai sempre diminuindo. Ou seja, eu poderia colocar 7 mais 1. Não poderia? Porque 7 mais 1 é quanto? 8. Continuaria a mesma coisa. Mas por que eu não coloquei? Porque, ó, o segundo passo é dividir esse número que você conseguiu pelo número que está embaixo. Então, ó, se eu pegasse o 7 e dividisse por 3, dá quanto? Não dá para dividir, né? Então, eu não posso fazer dessa forma. Então, vamos acrescentar mais um número. Vamos agora decompor em 6 e 2. 6 mais 2, 8. 6. 6 dividido para 3, 2, né?
Não dá para dividir, não dá? Então, pode ser o 6. Então, vamos. 6 mais 2 dividido para 3. Continuando. O próximo passo após decompor é dividir. Ó, eu separei agora. O 6 mais 2 não estava sobre o 3? Só um 3, não era? Então, eu separei em duas frações. Mas observem que o denominador, que é o número de baixo, o número 3, continua lá, nas duas frações, certo? Tanto na do 6 como na do 2. Então, eu pego a do número maior, certo? Aqui tem um número de cima maior, no caso é o 6. 6 sobre 3 e divido. 6 dividido para 3, 2. O próximo passo aqui, ó. 2 mais 2 sobre 3. Agora, esse passo aqui é bem simples, vocês vão só juntar. Não está 2 mais 2 sobre 3? Vocês vão escrever daquela forma da fração mista, como a gente fez antes. A gente não fez 1 inteiro e 2 terços, não foi? Aqui é o quê? 2 inteiros e 2 terços. Então, continuando. Vou fazer mais um exemplo agora. 16 sobre 5. Qual é o primeiro passo? Decompor. Agora eu decompus por 1. Mas por quê? Porque olha o número 15. Eu separei no 15, não foi? 15 dividido para 5 dá quanto? 3, né? Ou seja, dá para dividir. Então vamos. 15 mais 1 sobre 5. Próximo passo, separar em duas frações diferentes. 15 sobre 5 mais 1 sobre 5. Próximo passo, dividir o número maior. Qual é o maior? O número 15. 15 dividido para 5, 3. E 1 sobre 5, como sempre, continua, né? Agora se tornou o quê? 3 mais 1 sobre 5. Esse passo você faz o quê? Só junta. E vai ficar o quê? 3 inteiros e 1 quinto. Viu, gente, como é fácil? Então, indo agora para frações e porcentagem. Ó, olha esse número. 25 e tem esse sinal depois. Esse sinal, ele quer dizer porcentagem, certo? Como é que se lê esse número? 25, aí com esse sinal de porcentagem. Se lê 25%, certo? Prestem bastante atenção nesse porcento, certo? Ó, continuando. Imaginem, observem esse círculo. Ele está completo, né? Ele não está dividido em nenhuma parte. Ou seja, tem 100% desse círculo. Ou seja, 100% é o número que simboliza algo completo, certo? Uma coisa completa. A porcentagem vai de 1 até 100, certo? E aqui, por exemplo, 100% é o quê? É o máximo, ou seja, a figura está completa. Nessa segunda parte, eu dividi bem no meio. Cada parte ficou com quanto? 50%. Mas por quê? Porque 50 não é a metade de 100. É um círculo completo valendo 100, né? Se eu separo ele bem no meio, se eu corto ele, cada uma das partes vai valer 50. E se eu fizer mais um corte? Se eu fizer mais um corte, cada parte vai valer 25. Porque, observem, 25 mais 25, se eu somar duas dessas partezinhas, dá quanto? Dá 50, né? Ou seja, essa parte de 50 não é a mesma da figura anterior, não é? É como, por exemplo, de 100 para 50, dividiu 100. De 50 para 25, dividiu 50, com mais um corte. Entenderam? Então, continuando. Agora observem essa figura. Eu dividi ela em mais partes, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu dividi ela em 10 partes. Quanto vale uma figura completa? 100, não é? Se eu dividir ela em 10 partes, é a mesma coisa de eu dizer 100 dividido para 10 dá quanto? Dá 10, né? Ou seja, cada partezinha dessa vale quanto? 10%. Mas de quê?
Da figura completa. Cada partezinha dessa vale quanto? 10% da figura completa. Certo? Agora observe. Agora esse exemplo aqui, ó. Eu quero 50% de 120. Eu quero a porcentagem de 50% de 120. Como é que eu vou armar isso? Como é que se faz? 50%. Lembra a gente o quê? De 50 sobre 100. 50% por 100. Ou seja, vocês vão armar como? Vão colocar a porcentagem em cima, 50, né? Sobre, passa o traço, sobre o quê? 100. E multiplicar pelo valor que você quer descobrir. Não é 50% de 120, então é 50 sobre 100 multiplicado por 120. Vamos iniciar pela multiplicação para ser mais simples. Ó, 50 vezes 120 dá 6.000, certo? Eu já fiz o cálculo direto para não perder tempo. Dá 6.000. Agora que eu multipliquei, eu vou o quê? Dividir pelo 100 que está debaixo do 50. 6.000 dividido para 100. Eu vou dar para vocês uma dica bem interessante. Sempre que dividir para 100, vocês podem cortar o zero, certo? Ó, 6.000 tem quantos números diferentes de zero? Não é só o 6, né? O resto tudo não é zero. Depois do zero não tem mais nenhum número diferente dele. 1, 2, né? Então, vocês vão cortar os dois zeros com os dois zeros do 100. Corta um zero do 100 e fica 10. Corta o outro e fica 1. E em cima também, corta dois zeros do 6.000. Cortando esses zeros, ficou como? 60 dividido para 1. 60 dividido por 1 é quanto? 60. Essa é uma forma de você acelerar o processo. Mas se você quiser dividir 6.000 para 100, você também pode, mas vai dar o mesmo resultado. Agora entrando em probabilidade. Essa parte eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Ó, probabilidade é o quê? É algo relacionado às chances de alguma coisa. Por exemplo, imagine que eu esteja num sorteio. Eu e mais 10 pessoas. Aí eu me faço a pergunta: qual a probabilidade de eu ser o ganhador desse sorteio? Isso que quer dizer a probabilidade. Quais as chances de eu ganhar? Ó, imagine que eu tenho uma caixinha e dentro dela eu tenho 4 fichas. 2 delas com as letras A e B e 2 delas com os números 3 e 4. Aí eu me faço a pergunta: qual a probabilidade de eu tirar uma letra? E qual a probabilidade de eu tirar um número? Observe. Tem quantas fichas dentro? 4, né? E tem quantas letras e quantos números? Tem 2 letras e 2 números. A probabilidade de eu tirar uma letra é de 2 sobre 4. Ou seja, é uma fração. Por quê? Porque não são 4 fichas? É aquele mesmo negócio de fração. Por exemplo, não tem só 2 letras e os outros são números. Qual o total? O total é 4. Quero saber o total. Agora eu quero saber o tanto de letras que tem dentro. Não tem só 2? 2 sobre o total. 2 sobre 4. E de tirar um número? Também é 2 sobre 4. Por quê? Porque o total de fichas é 4 e o total de números 2. São duas letras e são 2 números. Ou seja, eu tenho 2 chances de tirar o 3 ou o 4 de 4 fichas. Entenderam? Eu posso escolher uma, eu tenho duas. A minha probabilidade é de 2 sobre 4 de eu tirar um número. O 2 é por quê? Porque só tem 2 fichas com número. E o 4 porque é o total de fichas, certo? 2 números e 2 letras e são 4 papéis no total.
Então, gente, a nossa aula foi isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem, me perguntem, certo? O que for necessário. Sempre que eu puder, eu vou responder vocês. Se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, podem me pedir algo a mais, que eu posso pesquisar algum assunto, se eu não tiver explicado tão bem. Ou se vocês só quiserem aprofundar mesmo, eu posso pesquisar e mandar para vocês, certo? E é isso, gente. Bons estudos.